Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. E nossa, eu tô muito eufórica. Como vocês já puderam perceber, tanto por este look quanto pelo título do vídeo, obviamente eu estou aqui para falar da segunda temporada de Euphoria. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo para fazer parte da nossa família. É de graça, você apoia muito meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E você pode também deixar o seu like, me seguir nas redes sociais também para ver meu trabalho por lá. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Normalmente eu venho aqui eufórica, bem Rue, né? Assim, com a maquiagem de glitter pra baixo, assim, mas hoje eu tô mais inspirada na Cassie, assim, até porque a Sydney Sweeney nessa temporada, meus amores, Emmy Winner, mas enfim, vamos lá, temos muita coisa pra falar dessa temporada, que veio com uma pegada completamente diferente da primeira. A gente começa a ver isso já no visual dela, né? A primeira, ela tem toda uma vibe neon, né? Inclusive, entrando no assunto de maquiagens, né, eles fazem muito uso de maquiagens com delineados neon, né, a Jules é uma personagem que tem muita ênfase, assim, nas suas roupas, e ela usa roupas bem holográficas, tons de branco e tudo mais, e nessa temporada não, a gente já tem uma pegada um pouco mais poética, assim, ela tem uma vibe quase de sonho, bem onírica, assim, e isso se dá muito a como ela foi filmada. A primeira temporada foi filmada com câmeras digitais normais, e a segunda temporada foi filmada em Ektachrome, que é um filme 35mm da Kodak, que inclusive o Sam Levinson entrou em contato com a Kodak para ver se existe a possibilidade deles produzirem quantidade suficiente para rodar a segunda temporada inteira de Euphoria em Ektachrome, e a Kodak separou uma parte da fábrica para fazer isso. Então por isso que vocês viram em cena aquele efeito mais granuladinho e tudo mais. E a série em si, ela fica aí com tons um pouco mais pôr do sol, sabe? Porque o filme dá essa puxada aí nessa cor um pouco mais amarelada, e ela também ajuda a dar uma maior definição, assim, para cores, assim, sabe? O preto não se perde tanto, não precisa fazer tanto de ajuste de cor no pós. Então é muito interessante ver uma filmagem em Ektachrome. E eu vi uma entrevista do diretor de fotografia que eu achei muito interessante, então eu queria trazer aqui pra vocês o que ele falou, que foi que a primeira temporada era quando tudo estava acontecendo, assim, a festa estava acontecendo, aquele neon, aquela coisa doida, assim, drogas, festa e tudo mais. E a segunda temporada é quase como se fosse o pós-festa, sabe? Quando é 6 da manhã e ninguém mais tem que estar ali, assim. E é quase como se fosse uma lembrança do ensino médio, né? Inclusive, a Rue narra, né, essa segunda temporada toda. E bem no finalzinho ela fala sobre o tempo que ela ficou limpa, né? Ela fala que ela ficou limpa até o final daquele ano. Ou seja, dá a entender, né, de que ela tá narrando um passado, como se a segunda temporada realmente fosse uma lembrança, assim, que ela tem da vida dela, da adolescência dela. Essa temporada, majoritariamente, falou sobre você se colocar em primeiro lugar, né? Na primeira temporada, a Rue, que é a nossa protagonista, ela queria ficar boa por causa da Jules. Ela queria melhorar por causa da Jules. Inclusive, a gente tem um diálogo ali no finalzinho da Lexi com a Rue, né? Que a Rue fala, né, que o Fesco tava querendo melhorar pela Lexi. Mas isso deixa muito claro que o certo é você querer melhorar por si próprio, né? É você se colocar em primeiro lugar. Então a gente tem aí nessa temporada várias demonstrações de situações onde as pessoas não se colocam em primeiro lugar, né? Uma delas foi a Rue, né, percebendo que ela estava fazendo as coisas pela Jules e não por ela. Outra situação foi Cassie e Nate, que foi uma história muito complexa entre eles. Eu sou uma grande admiradora do desenvolvimento de personagem da Cassie e do Nate, assim, a Sydney Sweeney e o Jacob Elordi, eles fazem um trabalho, assim, sensacional. Eu já vou entrar no assunto dos dois aí, da Mad, mas só pra completar aqui, eles falam muito sobre formas de amar a si mesmo e se colocar em primeiro lugar. Essa é uma das principais tramas que são abordadas nessa segunda temporada de Euphoria. Na primeira temporada a gente teve um ênfase muito, muito forte na Rue e na Jules, né? E nessa segunda temporada a gente teve um desenvolvimento melhor na Cassie e no Nate. Pra mim isso foi muito interessante, porque eu sempre gostei muito da Cassie, eu acho ela uma personagem muito complexa, por mais que não pareça, mas isso acabou deixando a desejar a questão de alguns outros personagens. Por exemplo, a Jules ficou muito em segundo plano nessa temporada, e teve uma situação assim, por exemplo, a gente viu o episódio especial de Euphoria, inclusive tem uma playlist aqui no canal só dos vídeos de Euphoria, recomendo que vocês assistam, vou deixar aqui nos cards. E no especial da Jules, ela fala que ela ficava com homens pra se sentir validada, e que ela é lésbica. Então, assim, isso meio que se perdeu no ponto que ela foi lá e ficou com o Elliot porque ela quis.
se ela é bi ou se ela é uma jovem que tá descobrindo a sua sexualidade, tudo bem, gente, não tem problema. O jovem tá descobrindo sua sexualidade, né? Muitas vezes a pessoa se descobre mais tarde, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí essa questão conflita muito com o que eles criaram e escreveram pro Curta da Jules. É como se eles tivessem esquecido o que se passou no Curta da Jules, ou como se o Curta da Jules tivesse sido feito, assim, fora do universo da segunda temporada, sabe? Meio que não conversou muito bem. E a Jules, assim, ela deu uma apagada, assim, ela ficou meio que como a sidekick da Rue, assim, sabe? Ela não tinha tanto uma trama só dela nessa temporada, assim. Assim como a Cat ficou super esquecida no churrasco. Dizem aí pela internet que a Barbie Ferreira, né, que é a atriz que interpreta a Cat, dizem que a Barbie, ela tem uma briga aí com o Sam Levinson, que é o criador, que ela brigou, que eles se desentenderam, alguma coisa assim, e que ele tirou a maioria das cenas da Cat, né, da segunda temporada, e assim... Por exemplo, tem ali no último episódio uma cena onde o Elliot fica tocando um violão, uma música ali pra Rue, que é uma cena completamente desnecessária, não faz sentido nenhum ter essa cena ali, ainda mais esse episódio, que é um episódio tão tenso, tanta coisa tá acontecendo, tem a peça lá da Alex, tem todo o rolê do Fesco, daí tem aquela música ali aleatória. Cara, isso dali poderia ser uma cena, esses 5 minutos que gastaram nisso poderia ser uma cena da Cat tendo seu desenvolvimento e suas questões, mas enfim, o único momento que a Cat apareceu por mais de 30 segundos de cena foi pra inventar uma história pro Ethan pra terminar com ele, inclusive o Ethan, muito legal, cara, a participação dele foi muito legal, foi quase um alívio cômico em vários momentos, né, porque ele faz uma participação muito grande ali na peça da Alex, né, é muito engraçado, porque eu tenho uma imagem tão forte desse ator fazendo Dash and Lily, assim, que pra mim ele meio que roubou a cena em vários momentos ali, principalmente na parte da peça. Mas agora eu quero falar de Cassie e Nate, que eu não vi isso acontecer, eu não vi isso vindo, eu não previ isso. E eu não previ isso vindo, e eu também não previ a química entre Sydney Sweeney e Jacob Elordi. Meu Deus do céu. Bom, vamos por partes. A coisa é que, assim, a Maddie e o Nate, eles de fato tinham um relacionamento bem tóxico, assim, eles faziam bem mal um pro outro, isso é uma coisa que a Cassie sempre falou, mesmo quando ela não tinha interesse amoroso nenhum no Nate, né? E ela sempre deixou claro, né, que eles tinham um relacionamento tóxico, e isso era visível, né, isso era uma coisa que era um dos temas, né, o fato deles terem um relacionamento tóxico, eles brigavam muito, né, o Nate teve um momento que ele bateu na Maddie e tudo mais, e assim, a Maddie é uma personagem complexa, mas o Nate e a Cassie são, assim, um nível que, às vezes, eu acho que eu tenho que fazer outro vídeo de perfil dos personagens de Euphoria, porque essa segunda temporada me trouxe tantas camadas desses dois que, assim, eu fiquei muito surpresa. Bom, a gente já sabia que o Nate tinha um passado muito complicado, né? Na verdade, assim, um lar muito complicado, né? O pai dele é uma pessoa extremamente agressiva, descontava muito no Nate. E nessa temporada a gente teve muito mais o desenvolvimento do pai, né, dele, que é o Cole, e a gente descobriu do passado dele por que ele era tão agressivo, por que ele descontava as coisas nas pessoas, na família dele e tudo mais. A gente descobriu que o Cole, ele, quando era jovem, né, ele tava se descobrindo a sua sexualidade, né, e ele tinha ficado com um homem e tava, assim, naquela coisa de se sentir apaixonado, se sentir realizado com um homem pela primeira vez na vida, né, porque ele até então não tinha ficado com homens, só que bem no dia que ele ficou com esse cara, né, da juventude dele, a mãe do Nate falou que tava grávida, né, do filho mais velho, o Aaron. E aí o Cal acabou casando com ela e tudo mais. Então, assim, a gente tem um personagem que ele teve uma vida inteira reprimida, né? Porque ele acabou preferindo ali, entre aspas, os princípios de ser casado e criar uma família e tudo mais. Não quer dizer que ele não amava a mãe do Nate, né? A mulher dele e tal. Mas ele não era uma pessoa feliz, ele era frustrado e ele descontava muito essa frustração na família dele. E tem um dado momento da série que deu uma virada de chave na minha cabeça muito forte, que é ali no meio da intercalação com a peça, inclusive muito interessante e muito difícil essa montagem desses dois últimos episódios, onde a gente intercala, né, os atores dos papéis dos personagens mesmo, né, tipo a Sydney fazendo a Cassie, e a atriz que faz a Cassie na peça, né, eles intercalam ali momentos onde a gente enxerga os próprios personagens vivendo aquela
aquele momento, né? E onde a gente vê os personagens atores interpretando os personagens. Então, assim, isso foi uma montagem dificílima, assim. Eu não sei nem como que a continuidade conseguiu, assim, estabelecer essa linha temporal ali pra conseguirem fazer tudo certinho e tal, mas enfim, ficou incrível. E aí, no momento ali no meio da peça, a gente tem uma cena onde o Nate acorda de um pesadelo, né? E esse momento dá a entender que é um momento que eles viveram mesmo, né? Que a Cassie tava na casa do Nate e tal. E ele acordou de um pesadelo onde o pai estava prestes a abusar dele. Aí fica aquela coisa pesada, né? Que a gente fica subentendido que o Nate sofreu abuso do pai dele, né? E o Nate sempre soube que o pai dele tinha alguma coisa escondida, né? A própria mãe do Nate falou, quando ele falou que ele foi com um cara, você parecia que já sabia. E o Nate parecia que já sabia. Então, muito provavelmente, tudo isso se deu a abusos que ele sofreu do próprio pai. Então, assim, o Nate é um personagem muito, muito, muito perturbado. Ele é o vilão, sim. Não tô querendo passar pano pro Nate, não, gente. Pelo amor de Deus. Ele é tido como o nosso vilão. Só que, assim, Euphoria é uma série onde a gente não tem ninguém que é 100% bom e 100% mal. Sabe? Todo mundo tem as suas questões. Inclusive, eu tuitei ontem que eu acho muito interessante que a construção dos personagens de Euphoria com relação à adolescência chega a ser fiel no ponto de que sempre a gente tá com raiva de alguém. A gente pode amar aquele personagem, mas alguma hora ele vai nos dar ódio. Gente, eu amo a Rue, mas tem hora que eu quero dar um tabefe na cara da Rue, sabe? A Mad, gente, tinha horas que eu queria voar no pescoço dela nessa temporada. A Jules também, gente, acorde, minha filha, sabe? Então, assim, na adolescência a gente tem vários momentos que nós somos insuportáveis, né? E isso eles conseguem reproduzir muito bem, porque em dado momento o personagem vai ser irritante por algum motivo. Mas, enfim, o Nate não é um personagem 100% mal, né? Ele tem seus momentos de lucidez, ele tem seus momentos de carinho, ele tem seus momentos de cuidado, né? Ele tem momentos que ele realmente se importa com uma personagem ou com outra personagem. Ele tem momentos que ele quer fazer o bem, né? Ele vai atrás da Jules para conversar com ela, para entregar para ela, né, o vídeo, né, que o pai dele tinha gravado com ela. Ele tem demonstrações de ter um coração, de ter carinho e tudo mais, e isso ficou muito claro quando ele resolveu denunciar o pai dele por tudo que o pai dele tinha feito. Isso também foi um grande crescimento, uma grande evolução do personagem. Então, assim, né, não sei ainda como que vai ser na terceira temporada, se o Cal vai estar preso, se ele vai estar com ódio do filho dele, o que vai acontecer, mas o Nate aí deu uma grande virada de chave nesse final. Ele terminou ali com a Cassie no final, e a Maddie ainda falou ali pra Cassie, não se preocupa porque é só o começo. Então, assim, a gente vai ver numa terceira temporada uma dinâmica também ali entre esse relacionamento de Nate e Cassie. A Cassie é uma personagem que, cara, eu não tenho palavras. Eu gosto muito da Cassie, assim. Pra mim, ela e a Rue são as personagens mais bem interpretadas dentro da série. Não tô falando que os outros atores não são bons o suficiente, claro que eles são. Mas é que são as personagens que mais nos passam angústia, assim, sabe? E que mais nos trazem uma verdade dentro de si. E a Cassie é uma personagem que ela sempre nos passou essa imagem de, assim, romântica, sonhadora, sabe? Até eu tenho um vídeo aqui no canal muito interessante, recomendo, que eu fiz um lookbook das personagens, dando dicas, assim, de lojas que vocês podem comprar as roupas parecidas com preço acessível e tal, vou deixar aqui nos cards também. E lá eu comento que ela tem um estilo muito romântico, que ela tá sempre com tons de rosa bebê, sempre tons pastéis as roupas dela, e é muito raro ela tá usando delineado. Delineado é uma coisa que deixa o olho muito mais marcado, tanto é que quem mais usa delineado na série é a Mary, né, que é a personagem com a personalidade mais forte de todas, assim, mais brigona e tudo mais. Então, a Cassie sempre teve esse ar mais puro, assim, né, uma coisa quase angelical, assim, ela passa uma vibe bem, assim, das lolitas dos anos 60, assim, uma coisa bem assim. Ela é sexy, mas ela é pura. Hoje em dia, talvez, eles usariam o estilo dela, chamam de coquette, esse estilo, assim, mais românticozinho. Mas, enfim, a gente sabe que a Cassie, ela tem, assim, também um passado que é muito complexo, né? Assim, ela é uma personagem que tem questões, assim, psicológicas, né? Ela, inclusive, deixa muito claro isso com relação a bebida, né? Ela sempre exagera e fica muito mal, porque ela vê a bebida como uma válvula de escape. Inclusive, me surpreende que eles não tenham colocado ainda isso como uma questão pra ela, tipo, dela ser alcoólatra, alguma coisa assim, porque essa série gosta muito de
criar adolescentes dependentes de coisas diversas, né? Mas enfim. E a Cassie é uma personagem que ela tem um sofrimento interno muito grande, né? Ela precisa muito de aprovação das pessoas e tudo mais. Ela sempre... a Alexia sempre dizia que ela tava na sombra da Cassie, porque a Cassie sempre foi a garota perfeita. Só que assim, a Cassie, ela tem um lar meio desestruturado, assim. A gente vê que a mãe delas é meio sem noção, assim. E a gente sabe também que elas não têm ali o pai delas presente na vida delas e tudo mais. Então, assim, a Cassie é meio largada, assim, a não ter muito carinho na vida dela, né? Então, ela busca um amor de forma um pouco não correta, sabe? Ela tem cenas ali onde ela fala pro Jacob que ela deixa ele controlar a vida dela, ele escolheu o que ela quer, o que ela vai vestir, controlar as amizades, não sei o quê, porque pra ela o amor tem que ser nesse nível pra ser uma demonstração genuína de afeto, sabe? Então a Cassie nessa temporada foi uma personagem com muito sofrimento, por quê? Cara, ela se apaixonou pelo Nate. Não vou dizer se isso é certo, se é errado, porque assim, ó, a gente não controla quem que a gente se apaixona, e assim, como ela alega por muitas vezes ao longo da segunda temporada, não vamos invalidar a Cassie Howard aqui, ela não ficou com o Nate em momento algum que a Maddie estava com ele, né? Ela se apaixonou por ele depois do término deles e tudo mais, mas enfim. Só que ela tem um sofrimento muito grande dentro dela quando ela descobre que a Maddie tá ali querendo voltar com o Nate, né? E ela fica ali numa sinuca de bico, né? Nos Estados Unidos eles chamam esse termo de catch-22, que, cara, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, literalmente isso, sabe? Se ela conta pra Maddie, a Maddie vai surtar. Se ela esconde da Maddie, também é horrível. Então ela tá num bolo de ansiedade dentro dela, assim, que é uma coisa que vai se acumulando e vira uma bola de neve. Aquele momento que ela explode com o Nate no quarto dele, ela tá colocando pra fora toda essa ansiedade e essa insegurança que ela sente com relação ao Nate, sabe? É muito triste, porque, assim, eu gosto muito do Nate como, assim, um, aspas, vilão, né? Eu já falei que ele tem suas qualidades também, mas ele é majoritariamente, assim, um personagem bem dúbio, né, que a gente tem meio que como um vilão na história, assim. Só que, cara, como o Nate é um personagem real, né, gente, quantos caras não deixam a mulher completamente desestabilizada por não passar segurança pra ela, sabe? É uma coisa muito complexa, sério. Eu acho que eu senti muita empatia pela Cassie nessa temporada, porque ela tava completamente desestabilizada por causa do Nate, porque ele não passava segurança nenhuma pra ela, e ela só queria aquela demonstração de que ele estaria ali por ela, porque ninguém mais estava. Mas assim, apesar dos apesares, né, apesar deles terem um relacionamento super complexo, bem complicado, que não é saudável, a Sydney e o Jacob têm super química, assim, inclusive fiquei surpresa, porque eu achava já que o Jacob e a Alexa, né, que é a atriz que faz a Maddie, eu já achava que eles tinham química, mas, cara, eu fiquei muito surpresa. Gostei muito das cenas da Cassie e do Nate, assim, achei elas bem poéticas, assim, eles tiveram uma dinâmica interessante, por mais que seja muito triste de se assistir. E gostei de ver o crescimento desses personagens, inclusive pra mim eles roubaram a cena em vários momentos. Claro que a Rue teve seu episódio 5 ali, que foi, né, o episódio do M da Zendaya, mas assim, pra mim o Nate e a Cassie, a relação deles, assim, roubou a cena da segunda temporada. A gente teve aí mais uma relação interessante aí também, que foi entre o Fesco e a Lexi. Eu gostei muito, achei que foi muito fofo, assim, eles se encontrarem, se conectarem, mas como a Rue mesmo falou, né, o Fesco tava querendo melhorar pela Lexi, e o certo é ele querer melhorar por ele mesmo, né, e não por outra pessoa. E assim, o mesmo tanto que eu gostei dessa relação da Lexi com o Fesco, eu tava de saco cheio da Lexi em outros momentos, assim. E pra mim, essa peça foi o cúmulo do absurdo, sabe? Não ela fazer uma peça, ela tem toda a liberdade de fazer uma peça, só que ela expor a vida das pessoas dessa maneira, e vários personagens, né, várias pessoas ali ao redor dela, ela acabou humilhando publicamente, né, principalmente a irmã dela, né, e tudo mais. Gente, eu achei um absurdo. A Cassie não tá certa em ir bater nas pessoas no palco, mas assim, ó, eu ia ficar emputecida se eu fosse alguma personagem que tava sendo retratada lá. Principalmente os que estavam sendo mais chacotados, assim, né. Então, assim, achei um absurdo. A Alexi, assim, é uma personagem que ela é bem planta, assim, ela não aparece muito e tudo mais, ela ganhou um plot maior nessa segunda temporada, e eu gosto muito da relação dela com o Fesco, acho legal, acho que assim, duas pessoas que elas
quase não eram vistas, sabe? E um enxerga o outro, isso é bonito, é legal. Mas assim, cara, pra mim a Alex pisou muito na bola com essa peça, achei muito errado. Zero aprovado, mas em compensação gostei muito da relação dela com o Fesco. O Fesco é um personagem que eu gosto muito, assim. Eu até senti falta de ver mais momentos dele com a Rue, assim. Pra mim a dinâmica Fesco e Rue na primeira temporada era muito legal. Eu comentei isso na época do meu vídeo da primeira ainda, que faz tanto tempo, gente, que meu Deus, é outra pessoa, né? Mas assim, o Fesco passou por várias situações da segunda temporada e a gente teve a cena final ali com o irmão dele, que foi de cortar o coração. A gente não sabe bem o que aconteceu com o Fesco, né? Porque ele tomou um tiro e foi levado pela polícia. A gente espera que ele fique bem, né? Mas foi uma cena muito, muito triste, né? A gente vê que o irmão dele tem uma cabeça diferente da dele, né? Porque talvez por ele ter sido criado desde tão bebê no meio do crime, né? Ele tem essa mentalidade diferente do Fesco, porque o Fesco, quando entrou pra isso, ele já era assim, um pré-adolescente, mais ou menos, assim, né? Ele não era tão bebê que nem o irmão mais novo dele, né? Então, a gente tem toda essa situação ali da perda do Ashtray e foi muito, muito, muito triste. De verdade, eu lamento muito pelo Fesco ter passado por isso, assim. Ele é um personagem muito doce, assim, que é muito preocupado com as outras pessoas ao redor dele. Então, assim, perder o irmão dele, que era por quem ele sempre fez tudo, assim, é muito, muito triste. A gente teve alguns personagens novos, né, nessa temporada, como eu falei ali do Elliot antes, por exemplo. Cara, eu gosto muito do Dominic Fike, que é o ator que interpreta ele. Mas eu achei o Elliot um pouco avulso, assim, parece que ele entrou ali só pra formar um triângulo entre a Rue e a Jules, ele não acrescenta tanta coisa assim. Acho que ele tem química tanto com a Rue, tanto com a Jules, mas, assim, não vi muito sentido, assim, não teve tanto desenvolvimento dele, aqui veio, aqui vai, sabe? Tava ali, é isso aí, talvez numa terceira temporada venha aí um pouco mais sobre ele. A Faye ali, coitada, ela só existe, assim, sabe? Tipo, ela não tem ali um plot relevante, ela é bem secundária mesmo. Então, assim, esse acréscimo, assim, de personagens, não sei se teve necessidade, porque a gente já tem um elenco mais principal, assim, bem grande, a gente acabou tendo personagens que foram deixados de lado, né, como a própria Jules, como eu falei, como a Cat e tudo mais, até a própria Mary, assim, a gente tem vários momentos da Mary ali quando ela tá cuidando daquele garotinho, né, naquela casa e tudo mais, a gente tem uma dinâmica legal entre ela e a mãe do garotinho, né, que ela cuida ali, que ela é babá e tal. Então a gente tem ali alguns momentos da Mary vivendo o universo dela, né, refletindo um pouco sobre ela, sobre o que ela quer pra vida dela e tudo mais. Mas assim, a gente não tem tanto assim da Mary, na primeira temporada a gente teve mais até e tal. Então, assim, eu não sei se tinha necessidade de acrescentar mais personagens, sendo que os que a gente tem, de alguma forma, foram um pouco negligenciados na segunda temporada, sabe? Eu gostei muito da segunda temporada, de verdade, assim, eu vi gente... Eu vi algumas pessoas que não gostaram, cara. Eu entendo, assim, a visão de quem não gostou, por que não gostou, né? Tipo, a gente realmente teve alguns problemas de roteiro, tipo, falta de desenvolvimento de alguns personagens, a questão da Jules que eu falei lá no comecinho do vídeo, por exemplo, esses personagens novos que ficaram muito soltos. Mas, de um modo geral, eu achei a temporada bem dramática, assim, mais dramática que a primeira. A gente teve questões muito intensas ali, principalmente no que rodeia ali o casal Cassie e Nate ali, toda a parte do pai dele, é uma coisa muito pesada e tal. E a atuação, assim, da Sydney, mais uma vez, vou ter que falar, porque, gente, foi absolutamente incrível, assim, pra mim, olha, vou falar, a Zendaya é uma rainha. Mas se eu tivesse que falar um ator, uma atriz, um artista desse elenco pra ganhar o Emmy, escolher um só, eu ia escolher a Sydney. Até porque a Zendaya já ganhou dela, né? Mas enfim, acho que a Zendaya é indicada na categoria de melhor atriz e a Sydney de atriz coadjuvante. Ela merece muito, ela merece ganhar. Mas assim, Euphoria sempre me surpreende de alguma maneira. Eu tenho um carinho muito grande por essa série. Essa é uma série que, assim, eu assisto com gosto, sabe? Que Cara, eu não paro um segundo, assim, de olhar pra tela. Eu amo demais, assim. Eu gosto das histórias, eu sou apegada aos personagens. É interessante porque em algum momento eu gosto mais de um ou de outro personagem. Na primeira temporada eu era, assim, full Rue, a maior de todas. E agora na segunda a Rue já me deu uma irritada. Daí eu criei mais empatia pela Cassie, enfim. É legal porque a gente vai entendendo melhor as facetas ali dos personagens e vai se apegando mais a um ou mais a outro. E eu gosto muito de Euphoria.
Me contem embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada, o que vocês estão esperando pra terceira, né? Ela já foi renovada, a previsão dela é pro fim de 2023, início de 2024, principalmente por causa da agenda dos atores, né? A Zendaya aí tem que filmar a Duna 2, e a gente tem outros atores aí que têm agendas mais cheias, né? O Jacob Elordi tem uma agenda, costuma ser mais cheia também, a própria Sydney Sweeney tá fazendo muita coisa, mas eu gostei muito dessa segunda temporada de Euphoria, tô curiosa pra ver o que vai acontecer com o Fesco, pra ver o que vai acontecer entre essa dinâmica Cassie e Nate, eu quero saber em que momento vai se passar essa terceira temporada, se eles já vão ter se formado na escola ou não, como que vai ser essa questão da Mary, se ela vai seguir a vida dela, se ela vai ter algum novo namorado, e se a gente vai ter um pouco mais de holofote pra Jules, pra Cat, enfim. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!